Olá, meus queridos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Aqui que vos fala é o presbítero Arthur, trazendo as boas e novas da paz do Evangelho. E dessa vez estou aqui trazendo a consciência pascual. E está comigo aqui o presbítero André, da Assembleia de Deus Pentecostal. A paz do Senhor, presbítero. Paz do Senhor a todos, que a bendita graça do Senhor repose sobre vossas vidas, em nome de Jesus. Está conosco também, ela nos dando a honra aqui, a cantora Núbia Pereira, aqui da cidade do Cabo de Santo Agostinho, da Assembleia de Deus também Pentecostal, onde a sede é aqui na Coab, gente. Presidente Pastor Miguel. A paz do Senhor, cantora Núbia Pereira. Amém, paz do Senhor para todos. E já, gente, ela vai aqui louvar ao nome do Senhor Jesus. Mas dessa vez a gente vai fazer aqui uma palestra e ao mesmo tempo também uma entrevista falando sobre a consciência pascual. Porque nós que somos cristãos, nós temos que ter ciência que essa festa nos pertence. E muitos têm ofuscado, o brilho, escondendo o dono da festa. Mas eu vou deixar aqui com o nosso presbítero André. Eu vou aqui fazer a primeira pergunta para ele, falando assim: como foi criada a Páscoa segundo a mitologia nórdica? Meu presbítero, como foi que surgiu a Páscoa? A Páscoa, segundo o povo nórdico, nos lembra muito o paganismo, relacionado a Deus Ostara, de modo que eles fazem substituições a elementos verdadeiros, e aí, como elemento cultural, termina introduzindo elementos como ovos coloridos, lebres, trazendo a consciência da fertilidade e implementando uma cultura totalmente diferente ao método tradicional judaico-cristão. Ótimo. É importante, gente, a gente saber que o que o presbítero André está falando foi onde surgiu esse movimento, Porque a gente sabe que a Páscoa, presbítero, é bíblica. Isso foi uma questão de Deus. Mas sempre o inimigo, ele vem com artimanhas para esconder o verdadeiro sentido. Então está aí, gente. De onde surgiu essa ideia até chegar em certo ponto que a gente vai chegar aqui, a gente vai falar sobre também a Páscoa comercial. O presbítero André vai nos explicar. Então, a deusa Ostara, ela era conhecida como a deusa da fertilidade naquela época? Sim. Atribuíam as boas colheitas, sobretudo a ela, e estabeleciam assim os povos nórdicos, germânicos, que viviam naquela época. Ótimo. Falando agora sobre o que é a Páscoa comercial e seu foco e seus elementos. Então, dia 15 de abril é comemorado o dia da Páscoa. E o que a indústria ela representa no dia da Páscoa? O que é que ela representa, presbítero? Sobretudo, a Páscoa comercial tem muito a ver com o consumo de itens. E aí fazem desta data um aquecimento de mercado mesmo. Bebidas alcoólicas como o próprio vinho, nós vemos o fluxo de mercadoria relacionada a chocolate, seja em forma de ovos, seja em forma de barra, seja como for, mas assim, a Páscoa comercial ela tem um caráter muito mercatológico, voltado para um volume financeiro, voltado para uma lucratividade por parte de empresas relacionadas a esses elementos que citei anteriormente, e assim, de certa forma, tem funcionado
Porque nesta época, esse elemento que eu citei, chocolate, por exemplo, ele tem uma demanda em fluxo entre consumidores muito grande mesmo. Eu quero chamar a atenção aí também dos ouvintes, né, que estão em toda parte do mundo, assistindo aí o meu canal do YouTube, Arthur Félix Cabo PE. Eu peço também a sua contribuição para que dê o like, deixe seu comentário, a sua opinião sobre também a Páscoa comercial. Gente, e não se esqueça de se inscrever no canal Arthur Félix Cabo PE, trazendo aqui as novidades do Evangelho da Paz de Jesus Cristo. E ainda nesse tópico, o que é a Páscoa comercial, e há uma pressão no meio das crianças, no meio das pessoas que estão até com certas dívidas, né? Como é, rapaz, que você pega um ovo de Páscoa, dá 30, 70, até 80 reais num ovo de Páscoa. Você pega uma forma, derrete certo chocolate, embrulha e vende, bota até brinquedo dentro. Então, nesse tempo, eu acredito que muitas famílias assalariadas sofrem, porque as crianças querem, porque as outras têm. E é isso que a indústria, né, presbítero, fornece para a gente uma certa pressão psicológica também. E como fica essa relação do coelho colocar uva? Né, gente? Vamos perguntar. Nós estamos aqui no debate, né, Núbia? Totalmente ilógico. Vai ter muito a ver com aquela primeira pergunta que surgiu, quando associaram a lebres, quando associaram a ovos coloridos, que depois tornassem em ovos de chocolate. O fato é, reiterando a fala do nosso presbítero Arthur, que esses mesmos ovos, que em dia comercial de Páscoa eram valores altos, eles caem de valor. Então, um conselho descontraído para a gente guardar: se você quer chocolate, comprar um ovo mais barato, espere a Páscoa passar que você vai encontrar. Porque tudo é indústria, né? Olha, gente, Deus abençoe a vida do presbítero aqui, está sendo muito coerente, respondendo aqui as perguntas de forma bem saudável para a gente entender. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para o presbítero André. Presbítero, o cristão, ele pode comer ovo de Páscoa? Referente assim, será que se eu comprar os ovos de Páscoa, eu vou estar compactuando com a deusa Ostara em relação à data do dia 15 ou alguma data que... Porque não, é diferente, né? A data das lendas, da mitologia, mas enfim. O que a gente pode dizer é o seguinte: eu sempre reitero uma opinião quando eu falo de responsabilidade dos pais para com os filhos, no quesito de que os pais devem levar os filhos a conhecer o Senhor, e nunca anular o Senhor ou ofuscá-lo. Então, ao invés do pai se empenhar nessa atividade de caráter comercial, ele deve sentar com seus filhos, ter uma conversa educativa, explicativa. Concordo plenamente. Explanando o real sentido da Páscoa, que é para essa identidade ser trabalhada em seus filhos e eles desenvolver isso como um valor na vida dele. E assim, do ponto de vista de participar ou não desse costume pagão, ele simplesmente ter a consciência que isso é meramente nada, e o tudo termina sendo o real sentido, que é Cristo nos libertando dos nossos pecados e valorizando sua ressurreição como a mortificação dos nossos pecados
e uma ressurreição em Cristo, como homem livres, liberto, se associarmos aos elementos verdadeiros da Páscoa. Estou muito satisfeito com a resposta que o nosso presbítero André deu, porque tudo vale a consciência, né? Porque o alimento, ele foi produzido pelo próprio Deus, os cereais, as frutas, enfim, até chegar em certos tipos de alimento, porque o cacau quem fez foi Deus, né? Só que o mundo estabelece data, tipo assim, eu não vou deixar de comer canjica, presbítero André, porque o povo diz que é de São João. Então, no tempo, fora de tempo, eu como. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Que o que vale é a sua devoção e não pelo fato de você comer. Tem até uma pergunta que Pedro, foi um dos apóstolos, disse assim: mestre, as pessoas estão comendo sem lavar as mãos, porque era um costume higienizar as mãos naquela época e comer. Mas ele falou assim de uma maneira tão diferenciada que Cristo disse assim: olha, é importante, né? Mas o que contamina não é o que entra, é o que sai. Então, às vezes, o que nos deixa mais doente é as nossas próprias malícias. Engano, as porfias, as dissensão, as contendas, os rasga-rasga, as guerras, as tribulações. Então, há coisas que realmente tem que educar, né? A mente. Então, o presbítero André está de parabéns, que o que vale é a consciência. Ok? A quarta pergunta: qual é a Páscoa verdadeira e onde surgiu e seus elementos, de acordo com a Bíblia? Bom, a verdadeira Páscoa ela tem muito a ver lá no Velho Testamento, quando parte da ideia de que o povo de Israel está sofrendo grande escravidão na civilização egípcia da época. E aí Deus manda 10 pragas, e justamente na 10ª praga, que seria a praga que Deus libertaria o povo do Egito, Deus estabelece como memorial um rito, nós chamaríamos de Páscoa. Então, isso tem muito a ver com o rito de passagem. Sobretudo, esse memorial vai representar todo aquele protocolo estabelecido por Deus: cordeiro, ervas amargas, pães asmos. Tem muito a ver com alguns elementos. Se a gente pegar, por exemplo, o elemento cordeiro, vai lembrar o próprio Cristo. Eu quero fazer uma pergunta rapidamente, até para os ouvintes, né, que estão nos ouvindo aí, assistindo essa palestra maravilhosa junto com o nosso presbítero André. O que é pães asmos? Pães sem fermentos. A ideia dos pães sem fermento lá na cultura, quando foi implementado na instituição da Páscoa, tem muito a ver de não haver mistura. Se a gente for fazer uma associação aí, muito a ver de não viver uma vida de pecado. Essa ideia de mistura, então, pão sem fermento, dá muita ideia do pecado. A ideia do cordeiro é o próprio Cristo. As ervas amargas vai lembrar o sofrimento de Israel no Egito. Então, a ideia do simbolismo lá na Páscoa tem muito a ver com isto. Se tipo a gente for fazer uma associação aí para a gente, vai dar uma ideia das ervas amargas, os sofrimentos que vivíamos na escravidão do pecado. Os pães asmos dá a ideia de um vinho sem fermento, dá a ideia de a gente não compactuar com o pecado e suas consequências. E o próprio cordeiro ou cabrito, que participava da Páscoa dos judeus, o próprio Cristo sendo imolado na representação do próprio Cristo. E assim, fato é que esses elementos às vezes têm morrido na mente das pessoas, e um animalzinho de orelha grande termina ganhando mais participação na Páscoa, quando não deveria
Se a gente não celebra a Páscoa, mas devemos lembrar dos seus elementos em sua originalidade. Muito bom a pergunta aqui do nosso presbítero. E no sentido espiritual, o senhor já falou, né, sobre o Cristo, que no Velho Testamento foi a passagem, né, do povo saindo do Egito, atravessando ali o Mar Vermelho, na grande estrada, né, da vida, percorrendo ali a promessa. Mas no sentido espiritual, o que a Páscoa reflete para nós? A Páscoa. Sobretudo um ato de libertação do pecado, das algemas que o pecado colocava sobre nós, do fato da gente ter sido dominado pelo inimigo, mas a Páscoa, quando Israel sai lá da civilização egípcia para adorar o Senhor. Então, eu costumo dizer que essa jornada israelita, ela tem muito a ver com a jornada cristã. A gente não vai entrar em detalhes a ponto, mas o que a gente pode dizer, por exemplo, Israel saindo do Egito representa, por exemplo, uma vida que era dominada pelo pecado, saindo no mundo para viver uma vida com Deus. Porque se a gente for olhar lá, quando ele sai nesse rito de passagem, que a ideia da palavra Páscoa é passagem mesmo, vai lá uma nuvem, vai uma coluna de fogo, então eles passam agora a ter a presença de Deus com eles. E aí tem muito a ver, então no sentido espiritual da Páscoa tem muito a ver esse rito de passagem, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, enfim, tem muito a ver com tudo isso aí. Ótimo. Para concluir a participação do nosso presbítero, e a gente já vai passar para a cantora Núbia Pereira, para encerrar com um louvor maravilhoso. Qual é a frase para o senhor fechar esse debate aqui? Qual é a consciência pascual? Deixa aí para a nossa audiência maravilhosa. Que nós não venhamos cair nessa rede comercial, que a gente não possa cair nessa rede pagã, mas que a gente tenha, sobretudo, a consciência que Cristo é a verdadeira Páscoa. E assim como Israel teve sua libertação no Egito, nós tivemos a nossa libertação do pecado, estamos em uma jornada, e não tem frase melhor que esta: Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Ele morreu, ressuscitou, e à medida que Ele foi mortificado, feito Paulo nos escreve, nós fomos mortificados com Ele em substituição na cruz, e à medida que Ele ressuscitou, nos ressuscitou para nos fazer ressurgir para a vida eterna. Que esse sentimento venha brotar em nossa mente, está em nossos corações, e que a gente tenha essa consciência. Eu acho que esse é o maior sentido que a gente deve guardar no que diz respeito à Páscoa. Presbítero André, obrigado por sua participação. Momento aqui de luz, de consciência, momento aqui de sabedoria, gente. É muito bom a gente estar informado do que acontece no mundo, nessas ideologias, nessas lendas. A gente tem que ter cuidado para não perder o verdadeiro sentido e não excluir o dono da festa. Porque quando é no Natal, se comemora o nascimento, né, de Cristo. Na Páscoa, representa a grande libertação dos pecados. Então, a gente vê que sempre o povo exclui o dono da festa. Mas Jesus está aqui, Jesus está aí, e que o Senhor sempre te abençoe. Eu quero aqui agora falar da Escola Teológica, a Centeb. Gente, a Escola Teológica Centeb está localizado em Garapu 2. É presidida ali pelo diretor e doutor e teólogo, pastor José Mário. Gente, ensino muito qualificado. Eu sou uma prova disso.
tenham saído desse seminário abençoado por Deus. Tem a plataforma básica com 12 matérias e dentro de um ano você pode aí estar recebendo o seu certificado e participando também das 12 matérias, recebendo a sua credencial de seminarista através dessa escola teológica. Eu quero aqui mostrar para você, aqui em Pernambuco, na cidade do Cabo, tem uma escola de referência, que até o presbítero André saiu dessa escola maravilhosa. Amém? Eu também quero falar sobre da OTMEB, que é a Ordem de Teólogos e Ministros Evangélicos do Brasil, reside ali na cidade de São Paulo. Gente, entra aí nesse site, cadastra aí a tua igreja, teus ministros, se qualifique também. Vamos fazer esse agrupamento para a gente estar bem organizado. Então, acesse aí já no link www.otmeb.com.br. Quero também falar das lojas da Capa. Gente, tem sido também canal de bênção na minha vida, dando desconto, gente, perto ali do centro do Cabo, ao lado da Credimove. Leva teu telefone, troca tua película, compra teu carregador, deixa Deus te usar, tá bom? Então, para encerrar, vamos dar oportunidade para a cantora Núbia Pereira, que vai abençoar a tua vida. Fazendo um exame na vida que eu tenho vivida contigo, Jesus. Percebo que ainda preciso aprender contigo, saber perdoar. Me cercam as lutas e guerra, embora nas trevas eu não mais estou. E é justamente por isso que eu peço, ó Cristo, invade meu ser. O divino exemplo, embora no templo não lembro de me apropriar, olhando a cruz onde estava, vi que perdoava aquele ferido. Eu sinto teu santo perdão rodar, que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Rodar, que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar meu irmão.
aleluia, Jesus. Oh, dá que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar, aleluia. Que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Oh, dar que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Glória a Deus. Quero te agradecer por esse trabalho. Eu quero também, Senhor, agradecer um grande filho teu, presbítero Wilson, da Assembleia de Deus, Ministério Rio de Janeiro. Eu te louvo, Senhor, também pela vida do evangelista Debson, do pastor José Mário, do pastor Miguel, pela vida do dirigente André. Glória ao nosso presbítero André. Deus, eu quero te agradecer pela minha esposa, pela minha família. Deus, eu quero te agradecer por tudo, pelos ouvintes de perto, de longe, por aqueles, Senhor, que também tem contribuído para que esse canal venha sempre, Senhor, ficar atualizado, moldado para a glória do teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. A bênção com o nosso presbítero André. Recebamos a bênção, que o eterno amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, as divinas consolação do Espírito Santo, seja com todos, que todos digam amém, que a graça do Senhor abrace a sua vida. Deus abençoe. Abençoe.